Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Astrologia em Foco, comigo, a astróloga Tita Zapata, caso você não me conheça. Vamos conversar hoje a respeito do quê? A respeito do final de outubro e comecinho de novembro, porque aspectos extremamente tensos já estão se formando neste céu astral que nos envolve. Por isso, eu te convido a me acompanhar neste vídeo. Agora, vamos conversar a respeito do final de outubro, começo de novembro e toda essa energia dessas datas comemoradas neste período. 31, Halloween, Dia das Bruxas. Dia 1º, Dia de Todos os Santos, que aqui no Brasil, assim, não é tão comemorado, mas na Europa, sim, em outros países, em outros locais do Ocidente, sim. E dia 2, Dias dos Finados, que no Brasil, inclusive, é feriado nacional. Mas vamos aqui ver este panorama do final de outubro. Esse dia 22 de outubro, tivemos o Sol adentrando no signo de Escorpião. Aqui, em algum lugar, você encontra um vídeo que eu falo sobre este período. Sol adentrando em Escorpião e toda a significância e o que vem trazendo essa mensagem Escorpião, que é uma energia de renovação, de transmutação, de cura, mas desde que nós possamos mergulhar nas nossas mais profundas sombras. 30, nós vamos encontrar no céu configurações envolvendo Mercúrio. Mercúrio está em Escorpião. Já comentei com vocês a respeito deste final de outubro, quando falei da energia de Mercúrio em Escorpião e os aspectos que ele estaria fazendo. Aqui, nesse dia 30, é uma oposição exata de Mercúrio com Urano. Veja, Urano está em 26 graus, retrogradando, 5 já praticamente, né, de Touro. Nesses 26 graus e 30 minutos se encontra a estrela maléfica, maligna, uma estrela fixa, que é Caput-Algol. Aqui no canal você encontra pelo menos 2 ou 3 vídeos falando sobre Caput-Algol, Urano, a ativação de Urano em Caput-Algol. Realmente é período de muito cuidado, porque Caput-Algol fala do quê? Degolar cabeças, cortar cabeças. Ela é a medusa. E Urano é a surpresa, Urano é o inesperado, aquilo que surge de uma forma, inclusive utilizando de novas tecnologias, mas vem muitas vezes como uma surpresa extremamente desagradável. Já Mercúrio se encontra onde? Em Escorpião, uma oposição, um cabo de guerra de 180 graus. Esse Mercúrio chega no ponto exato, aqui no dia 30/10, às 19h14, mas ele já está em formação dessa oposição. Ele já vem se formando nessa oposição desde o dia 26, 27, e essa oposição vai trazer à tona segredos ocultos, mas também situações de utilização da comunicação para o seu próprio proveito. Nem tudo que nós estamos ouvindo, vendo nas mídias é verdade. Muito é meia verdade. Muito é manipulado. Portanto, temos que ter um extremo cuidado neste período com aquilo que nós vamos ver nas redes sociais, que nós vamos receber no WhatsApp, Mercúrio Comunicação, e vir, entrega, mas Mercúrio em Escorpião, ali, trabalhando nas profundezas daquilo que é sempre. O que tem que ser escondido? Por que está escondido? Por que tem que ser manipulado? E isso, utilizando algumas vezes, tinha uma ponta de verdade. Mas vamos pegar aquela pontinha de verdade, vamos manipular e trazer à tona e espalhar a mentira. Então, muito cuidado, tanto a nível coletivo, quanto na sua vida em particular. Principalmente pessoas que são do signo de Escorpião, que têm a ativação do Sol, da Lua, do Ascendente, de um ponto importante aqui nesses últimos dias de outubro, né? Nesses graus que se configuram o primeiro decanato de Escorpião. Dia 31/10, nós teremos um trígono de Mercúrio com Netuno. Trígono é favorável.
Só que este Mercúrio, ele vem com uma energia forte de querer degolar cabeças, porque tem oposição com Urano. E Netuno fala do quê? Fala do campo de energia, fala de religião, não religião como uma estrutura fixa, mas como algo que pode se expandir, que tem possibilidades. Aqui seria uma espiritualidade. Só que essa espiritualidade pode contatar com todas as dimensões. E aqui vai entrar o tema que eu quero trazer para vocês neste vídeo, que é o Halloween. Aqui, é positiva essa conexão? Não é? Por quê? Porque nós passamos a ter uma possibilidade, inclusive de uma forma, às vezes até fora do tradicional, de entrar em contato com outras dimensões, com outro nível de consciência. Trazer ou levar informações nesses meandros daquilo que não é só a matéria. Trazer de dentro de cada um de nós o que está oculto, quais são as nossas sombras pelo lado negativo e o que nós podemos iluminar para transmutar, curar. É um período de conexão com a espiritualidade, sim. Mas, como eu já disse, temos que tomar muito cuidado com a falsa comunicação espiritual. Se nós trabalhamos no nível de conexão e comunicação com outros planos de existência, temos que ter cuidado. Estamos conectando com quem acreditamos ser? Ou é alguém querendo se passar guia por esse anjo guardião, o nome que cada um queira dar? Esse cuidado tem que ser tomado nesse período. E só lá no dia 2, esse Mercúrio vai fazer um trígono com Marte. Então, também, o que está sendo pedido? Finalzinho de outubro, começo de novembro. Cuidado com o fanatismo. Cuidado com aquilo que você acredita que é certo, que é aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que seguir. Porque, de repente, você pode receber mensagens ou pode enxergar aquilo que estava oculto e que não é bem assim como você acreditava. Isso nós falamos a nível pessoal e a nível coletivo, social. Eu vou entrar mais nesses detalhes coletivos e sociais quando eu apresentar aqui a energia da primeira quinzena de novembro. Então, vou poder ter mais tempo, né, para poder explicar esse processo todo. Porque, como eu disse, a mentira, muitas vezes, se reveste de um pouquinho da verdade para poder se fazer plausível. No dia 2 de novembro, teremos o sextil de Mercúrio com Plutão. Plutão é regente de Escorpião. Esse sextil acontece às meio-dia, né? E 2 minutinhos no seu ponto exato. Tudo que eu falo aqui é ponto exato, significa que está se formando e depois vai ter um período também de dissolução. No mesmo dia 2, só que às 18 horas, às 16 horas e 18 minutinhos, Mercúrio vai chegar em Sagitário. Vai dar adeus a Escorpião. Falaremos isso no próximo vídeo, nesse vídeo do início de novembro. Mas por que eu trouxe esses aspectos para introduzir o tema do Halloween? Por quê? Mercúrio e Marte, fanatismo, mas também imposição, força, utilização dessa força para que os nossos desejos sejam realizados. Mercúrio e Plutão. Se Mercúrio ainda está em Escorpião e faz um sextil com Plutão, que é regente de Escorpião, é como se fosse uma avalanche de ou notícias, ou pensamentos, ou comunicações. Bom, pode vir para o positivo, quanto pode vir para o lado sombra. Porque muitas vezes o que está oculto, nós não queremos enxergar, então é a nossa sombra, e quando ela de alguma forma é remexida, ela vem, e como em um vulcão há uma explosão, e aquele magma sai à luz do dia, ele vem quente, fervendo. Num primeiro momento é horrível, assustador, mas depois aquele vulcão tem uma, digamos assim, um período de tranquilidade, ou a erupção vai diminuindo. Normalmente, né? Isso aqui é só um exemplo, gente. É algo metafórico para que vocês possam entender o que isso pode acontecer quando existe essa implosão dentro de cada um de nós. E quando essa implosão vai ao social, ao coletivo. O perigo que isto é, com a presença de Plutão e de Marte, que no dia 3 de novembro faz a sua oposição exata. Essa oposição que vem se formando ao longo deste final de outubro, apresentando toda essa tensão que aconteceu socialmente, a nível coletivo, com as eleições, com ataques, com atentados a políticos, com muito diz-que-me-diz, muito fake news, muito burburinho e uma
uma questão de cada vez mais separar as pessoas. Tudo isso está se enxergando bem. Vamos passar para o exterior? As guerras que eu comentei com vocês nos vídeos passados, o ataque do Irã a Israel, bem direcionado exatamente onde estavam ali os aviões, e o Irã se mostrando como uma potência que ninguém acreditava ser. Olha o perigo! Nós estamos à beira de uma guerra mundial, de uma terceira guerra mundial, se é que já não estamos nela. É claro, gente, que dessa vez não vai ser uma guerra nos moldes da Primeira e da Segunda Guerra. Isso é claro. Vai ser utilizado o quê? O poder financeiro, econômico. E o que é que gera no mundo esse poder financeiro e econômico? O petróleo. Bom, o clima, as mudanças climáticas, a questão de poder, estão ali firmes e fortes neste último trecho de Plutão por Capricórnio. E já coloquei para vocês no canal vários vídeos, convido vocês a assistirem se vocês ainda não assistiram. Se vocês são aqueles inscritos que assistem todos os vídeos, dá uma olhadinha lá de novo, assiste novamente, principalmente Plutão em Aquário pelas casas, a energia de Plutão em Aquário, porque ele está se despedindo de Capricórnio, como ele fez ali pelos anos da Revolução Francesa. Ele estava ali, há uma configuração no céu que está se repetindo agora, Mercúrio em Escorpião, Plutão adentrando em Aquário. Portanto, é um período que acontece a cada 240 anos, 220, 240 anos, e traz profunda transformação. Esse aspecto no céu é tremendamente renovador. E vamos sim fazer esse processo de renovação a nível coletivo. Já estamos nele, não será nada fácil o começo dele. Mas o tema do vídeo que é esse finalzinho de outubro, comecinho de novembro, Halloween. Vamos então, o que é Halloween? Halloween, essa palavra é inglesa e ela significa o dia anterior ao dia de Todos os Santos, 31 de outubro. Dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Dia de Finados, 2 de novembro. 3 dias, certo? Nós temos aqui 31, 1 e 2. Halloween, como ele significa um dia antes do dia de Todos os Santos, na concepção cristã, é um dia em que as portas dos infernos, né? Estamos falando aqui de uma concepção cristã. A porta dos infernos se abre e todos os espíritos podem vir aqui à Terra, atormentar os que estão vivos na Terra, ou os encarnados. Isso surge aonde? Nada acontece por acaso, nada começa assim, ó, do nada. Por quê? Lá, nos primeiros séculos, existia um festival chamado Samaim. Samaim era principalmente realizado na Irlanda, na Escócia, naquela região País de Gales. Nós temos também um pouco desse tipo de cultura na parte da Espanha, no noroeste da Espanha, na parte da Galícia, Astúrias, tem ali alguma coisinha também dessas comemorações. Claro que vou me ater aqui a algo mais abrangente, né? Irlanda e Escócia, aquela região é aonde estavam os celtas. Existe na Espanha um estudo que diz que o noroeste teve a presença de celtas. E alguns outros contestam. E alguns outros contestam essa informação. Então, vamos nos colocar aqui com aquilo que nós podemos trazer das tradições dos celtas, irlandeses, Escócia, aquela região. Ali, eles faziam uma festa, uma comemoração, quando o outono estava chegando ao fim, se aproximando do inverno, e eles faziam essa festa com fogueiras, eles vestiam, colocavam máscaras. Por quê? Porque assim eles acreditavam que esses espíritos que não são positivos, espíritos que atormentavam, eles seriam enganados com as máscaras, as fogueiras, para iluminar esses 3 dias de festival do Samaim, 31 e 2 de novembro, mais ou menos nesse período. Assim, esta data era comemorado esse festival, onde existia também a possibilidade das moças descobrirem quem seriam seus maridos, se utilizavam as maçãs para isso.
Ainda não existia abóbora, nada disso. E nessas fogueiras também eram queimadas a palha, tudo aquilo que havia sobrado ali da colheita daquele ano, se queimava para afastar as pestes, as doenças. Enfim, esse era um significado da tradição pagã. Os celtas eram pagãos. Acreditavam em vários deuses conectados com a natureza. E o que acontece nesse período? O cristão, né, a religião católica vai se fortalecendo e vai querendo dominar e vai dominando estes países e estas regiões. E o Papa Gregório, não se sabe se o terceiro ou o quarto, no século IX, ele muda a data onde se comemorava todos os santos, de 13, acho que é 13 de... Deixa eu só confirmar, isso mesmo, 13 de maio, para o dia 1º de novembro. Uma data cristã comemorada em 13 de maio, dia de Todos os Santos, passa para dia 1º de novembro. Por quê? Porque ele queria fazer apagar a festividade do Samaim, comemorando todos os santos no dia 1º de novembro. Era uma maneira de ir eliminando a cultura pagã e trazendo a cristã no seu lugar. E depois é o Dia dos Mortos, 31. Aqueles espíritos que não são considerados santos, que não foram enterrados no Campo Santo, que é o cemitério da Igreja Católica. Dia 1º, dia de Todos os Santos, então todos que estão na Terra e todos que já partiram, que tem essa conotação cristã. Dia 2, Dia dos Finados. Mas aqui, na Europa, por exemplo, dia 2 se trabalha normalmente, algumas pessoas vão ao cemitério, mas essa comemoração é feita no dia 1º. E no dia 31, continuou-se a festividade das fogueiras, mas já com aquela conotação muito mais cristã, apagando o Samaim original, apagando a tradição pagã original. E isso aconteceu com várias datas. A data de Natal também passou por isso. Porque Jesus não nasceu no dia 25, 24, 25 de dezembro. Ali era comemorado o deus Mitra, que é o deus Sol. E tudo isso, ao longo da humanidade, né, dessa era cristã, essas datas foram transformadas, foram criadas, foram colocadas perto das pagãs, para quê? Para poder ir apagando a religião anterior e predominando a católica cristã. Essa é a origem verdadeira do Dia das Bruxas. O que acontece a partir disso? A festa continua, só que já com uma conotação mais cristã, comemorando o Dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro. As fogueiras ainda continuaram um pouco, os doces começam a ser introduzidos, porque lá na parte original não tinha essa tradição de doces. Já começa a ser introduzidos os doces. Na Europa, por exemplo, na Espanha, nessa data, eles fazem docinhos com os ossinhos. Nós temos no México uma comemoração que é o Dia de la Muerte, incrível, onde as pessoas se pintam, né, fazem as calaveiras, né, as caveiras, e eles comemoram a morte com alegria, com festa, com música, com comida. Então, para cada lugar, vai indo essa cultura e o povo vai modificando ou tratando isso de uma forma diferenciada. Nós, aqui no Brasil, não temos essa comemoração, pelo menos eu não conheço aqui no Brasil. Agora, na Espanha, o Dia dos Mortos, no caso, Dia de Todos os Santos, dia 1º, todo mundo vai, compra docinhos, distribui os docinhos. E agora, como a tradição do Halloween sai da Inglaterra e vai para a América, sai, na verdade, da Irlanda, porque lá, nos meados de... Deixa eu ver a data aqui, mais ou menos, 1845, houve uma situação muito complicada na Irlanda e muitos emigraram para os Estados Unidos e levaram esta festa para os Estados Unidos. Ali nos Estados Unidos, na época, a colheita principal era o milho. Então, também se agregou a história do milho no Halloween. E logo em seguida, das abóboras, porque é o período de muita abóbora. E aí as abóboras também começaram a ser usadas como símbolos de Halloween, das feiticeiras, das bruxas, e eles levam para este lado de distribuir doces. Essa festa lá foi até feita feriado, é um feriado que não é religioso nos Estados Unidos, para se comemorar essa festa inglesa, né, no sentido deles, falando que era inglês.
Esse ano de 1845 foi um ano de muita fome na Irlanda, na Escócia, naquela região. Então, muitos imigraram para os Estados Unidos. Como chegou no Brasil? Por exemplo, eu, na minha infância, não tive comemoração nenhuma de Halloween. Passei a conhecer Halloween mais pra frente. Acho que nem na adolescência, não me lembro de comemorar Halloween. E depois, mais pra frente, sim, começou a se associar o Dia das Bruxas, festas, brincadeiras. E muitas pessoas têm um medo terrível deste dia. Colocam assim como se fosse algo pavoroso. Vamos lembrar que no Samhain original não existia inferno, não existia diabo. Eram os espíritos zombeteiros. Aqueles que eram da natureza, ou se acreditava também naqueles que haviam partido, que eram brincalhões, que eram zombeteiros. Alguns não tinham tão boa índole. Então, eles se protegiam disso, que eles chamavam de maus espíritos. Já quando entra a festa religiosa cristã, nós estamos colocando o dia de todos os santos. Santos tira esses espíritos da possibilidade de comemoração. É como se eles não fossem. É como se eles fossem apartados, estivessem ali no inferno. E aí começa essa perseguição através da Inquisição, das bruxas, que eram quem? Eram mulheres que tinham conhecimento, sabedoria das ervas, de cura. E essas mulheres, elas eram extremamente perseguidas. Por quê? Porque elas relembravam a cultura pagã. Porque para eles as ervas tinham que ser só controladas, né, os remédios, pelos monges, por aqueles autorizados, e não pela população como um todo. E como é que essas mulheres, simples camponesas, detinham esse conhecimento? Não, isso era coisa do diabo. E elas foram transformadas nisso, perseguidas, queimadas vivas, além do que também tinham interesse, porque nem todas eram pobres camponesas. Muitas chamadas de bruxas tinham terras, mas não tinham marido, eram viúvas, ou eram herdeiras do pai por não terem irmãos. E interessava o quê? As terras para os poderosos e para a própria instituição da época. Veja, houve uma mescla muito grande aqui, e eles vão tentando apagar aquelas festas originais consideradas pagãs, acrescentando as religiosas. Por isso, hoje, o Halloween também sai um pouco dessa imagem de algo ruim, passa a ser uma brincadeira para muitos, e para aqueles que têm uma consciência mais religiosa, uma data perigosíssima, abertura de portais. Uma abertura de portal? Sim. Por quê? Porque a humanidade coloca isso através da sua consciência, esta possibilidade de abrir esses portais todos. Por quê? Porque nós temos um portal individual, que é a nossa sintonia, que é aquilo que nós deixamos entrar em nós, que é aquilo que nós permitimos. Se nós não permitimos a entrada de nenhuma energia extra, nós fazemos o quê? Fechamos o nosso campo de energia. Essas energias não vão nos atingir. Muitas pessoas falam, ai, mas eu não vou na festa de Halloween, porque é muito perigoso, porque ali tem uma energia horrorosa, os espíritos estão todos soltos. Você se fechou energeticamente? Você está dentro daquilo que você considera que é o bem e o bom? Então, você não vai ser atingido. Agora, se você é uma pessoa cheia de crenças do mal externo, acreditando que dentro de você não existe nenhuma sombra, que está tudo muito bem dentro de você, o mal é o outro, você já tem uma porta aberta. Porque ninguém é perfeito nesta vida. Ninguém consegue essa perfeição, ninguém é santo aqui. Na designação de santos, né, de perfeição, de evolução total, todos nós temos umas sombrinhas, todos nós temos ali uns probleminhas para serem solucionados. E isso é um portal de entrada do que vem de fora, que tem ressonância, sincronicidade também. Por isso, nesta data, neste período, o que nós precisamos é nos conectar com o que nós temos de melhor e fechar esta porta para aquilo que não está em sintonia com o que somos. Mas se nós temos muita raiva dentro de nós vamos conectar com a raiva externa. Se nós temos muitos ciúmes com o que é nosso, nós vamos tentar proteger ao máximo, puxar, fechar tudo aquilo que é nosso. E isso às vezes cristaliza de uma tal forma que nós não conseguimos enxergar também que é do outro. E é assim que funciona esse campo de energia. Se nós temos consciência, sabemos que temos este campo de energia e o protegemos, é evidente que vai ser muito difícil receber algum ataque externo. Aqui eu saí um pouquinho da astrologia? Saí. Mas, veja,
Energia de Mercúrio em Escorpião, trazendo o que vem ali, ó, as sombras que estão ali, que nós chamamos de infernos ou baixios, do nosso inconsciente mais profundo, e do inconsciente profundo da própria coletividade, né, do consciente coletivo. E nós falamos de Plutão. Plutão rege Escorpião. Plutão seria Hades, o deus dos baixios, que não são os infernos, gente. Mas para a tradição cristã, eles fazem esse sincretismo. Entende? Então, o que que acontece? Passa a ser, parece que tem uma conotação tão pesada, tão horrorosa, tão horrenda. E aí, todo mundo pensando assim, nossa, fica terrível. O campo de energia fica pesadíssimo. Mesmo que não existam os tais espíritos, os portais todos abertos, esses espíritos não estivessem, só do pensamento coletivo da humanidade já está. E no dia 1º, dia de Todos os Santos, são todos aqueles que foram batizados, todos aqueles que pertencem à religião cristã. Então, é um dia de comemoração, tanto daqueles que estão aqui na Terra, né, encarnados no corpo, quanto daqueles que partiram. Aí eles comemoram isso de uma forma mais ampla. Os portais se fecharam. Vamos comemorar agora aqueles que são considerados os positivos. Infelizmente, nós ainda temos muito para evoluir. Temos muito para sermos positivos. Certo? E é muito complicado esse tipo de colocação. Por quê? Porque todo mundo tem defeito, como eu venho falando. E Plutão mostra muito isso, quando ele vem fazendo tudo isso aqui aparecer. E Marte é o deus da guerra. Marte é eu tenho que vencer, eu tenho que chegar em primeiro lugar. E ele vai entrar, ó, logo no dia seguinte, depois do Dia dos Mortos, que é dia 2, ele vai chegar no seu ponto exato de confronto direto. Mas ele já existe, desde o finalzinho de outubro. E vai continuar. Como eu falei lá no vídeo da oposição de Plutão com Marte, que você encontra aqui em algum lugar, vai continuar até meio de maio de 2025. Sim, porque esta oposição vai ter mais 2 encontros mais para frente. É, gente. Bom, eu queria trazer para vocês que essa energia, ela está, sim, colocada de uma forma coletiva, através do inconsciente e do consciente de cada um, forma este consciente coletivo, que traz isso como uma data de perda, de dor, de tristeza, de choro e de perigos. Apesar de que no México um pouquinho diferente, mas é no México, né? A maior parte dos países que são desta cultura ocidental ou religiosa cristã tem este período como um grande peso. Eu acredito que com essas informações nós podemos trabalhar de uma maneira muito melhor, muito suave este período, entendendo que somos todos espíritos, uns na carne, outros fora dela, em evolução, em aprendizado, que podemos nos conectar sempre de uma forma equilibrada, que é o caminho do meio, sempre pensando no bem, no bom, naquilo que é melhor, naquilo que te faz feliz, mas que faz também feliz o outro, porque aquilo que te faz feliz e faz o outro chorar, nem sempre é a felicidade verdadeira. Eu sei que existe aqui muita questão moral, ética, e a gente não vai entrar nesses pormenores. Mas vamos procurar fazer deste período um período mais tranquilo. Se você gosta de festa de Halloween, ok, vai se divertir, mas entenda, feche seu campo de energia para que, de fato, nada te atinja. Você é responsável pelo seu campo de energia. Se você não gosta, perfeito, não faça parte. Se você acha que no dia 1º você deve comemorar, comemore, como acontece ali no México. Se no dia 2 teu coração bate que você queira levar uma flor até o cemitério, perfeito. Se você acredita que não é necessário, também mande, sabe o quê? Amor. Seu sentimento mais poderoso de cura. Porque para quem acredita que aquele que partiu e vive de uma outra forma, numa outra estrutura, num outro campo de energia, em outra dimensão, o amor é a energia que perpassa todos os campos, que passa por todas as dimensões. Ela é curativa, ela é maravilhosa. Envie seu amor, envie uma rosa com a energia do seu amor e você vai estar conectado com aquele que já esteve fazendo parte da sua vida aqui na forma de um corpo físico, mas que, pelo menos da forma que eu acredito, não deixou de ser a essência de quem foi aqui um dia. Existe em outro local. E se você não acredita, não tem problema.
Porque quem sabe, quem tem a total razão e a verdade, com V maiúsculo, com certeza não está aqui nesse planeta ainda, ou não está aqui neste momento. Todos aqui estamos evoluindo, crescendo, aprendendo. E vamos continuar esse caminho de aprendizagem com uma leveza e entendendo que sim, que o amor é a energia mais curativa. Vamos trabalhar com essa energia. Vamos deixar que todo esse peso fique para fora. Quando nós conseguimos trabalhar o nosso amor para com a nossa vida, com as pessoas que estão à nossa volta, nós começamos a curar de dentro para fora. E se cada um fizer isso dentro de si, em volta daqueles que estão com você, cada um vai crescendo, e isto vai atingir a humanidade. Quando nós vibramos no bem e no bom, a humanidade começa a ressoar nesta vibração. Bom, mas isso é papo para um outro vídeo, para uma outra experiência. Eu espero que tenha sido de valia isto que eu apresentei. Peço que tomem cuidado com os pensamentos, com os sentimentos, que trabalhem este período, aquela dor transformada em amor e vibrando esse amor para todos aqueles que se foram. E vamos continuar aqui a caminhada de descortinar o nosso céu astral. Já já vou apresentar para vocês o vídeo do início de novembro, a primeira quinzena de novembro, certo? Se você ainda não me segue, este é o momento para você se inscrever, se gostou da forma como eu apresento. Eu te convido a assistir os vídeos recomendados. Assine, ative a sinetinha para você receber aviso do YouTube que estou lançando vídeos novos. Compartilhe, curte, comenta. É sempre muito bom ter a presença de vocês aqui nesses vídeos. Tchau, até o próximo, que será breve.